Olá, meu nome é Cristiane Midori, eu sou assistente social da Fundação Municipal de Saúde de Rio Claro e trabalho na equipe de prevenção do CEPA, que é o CTA, o Centro de Testagem e Aconselhamento. Hoje iremos falar um pouquinho sobre o trabalho de prevenção às infecções sexualmente transmissíveis na saúde pública. Bom, para iniciar, da onde surgem essas infecções? Elas são causadas por vírus, fungos, bactérias ou outros micro-organismos. E esse termo IST, ele passou a ser adotado no lugar da antiga expressão DST, que é doença sexualmente transmissível. E por quê? Ele destaca a possibilidade da pessoa ter uma infecção, transmitir sem ter sinais ou sintomas. E essa transmissão, ela ocorre em todas as relações sexuais desprotegidas, ou seja, sem uso do preservativo. E a gente tem que lembrar que a gente está falando de relação sexual oral, anal e vaginal, tá? E os sintomas, eles aparecem de formas diferentes, né? Eles podem ser muito parecidos entre si, né? E as principais manifestações clínicas, elas são os corrimentos, as feridas e as verrugas anogenitais, tá? E é sempre bom a gente lembrar que durante a higiene pessoal é legal que a gente observe muito bem o corpo e caso apareça algum sinal ou sintoma, que a gente busque um serviço de saúde, né? Caso apareça uma feridinha, alguma mancha, um corrimento, né? Como a gente já falou, então a pessoa vai ter esse sinal para que ela busque o serviço de saúde. Porém, existem infecções que são assintomáticas e outras também que aparecem sinais em outras partes do corpo, como vocês vão ver na figura agora. Então essa figura, ela representa a sífilis na fase secundária. Vocês vão perceber que aqui a gente vai ver algumas manchas avermelhadas, tanto nas mãos como na planta dos pés. E se a pessoa não tem muita noção, né, das informações sobre as ISTs, ela pode confundir com uma alergia, com uma mancha e procurar até mesmo uma pomada dermatológica sem ter uma noção que ela está com uma IST. Tá? No caso aqui é a sífilis. Agora a gente vai mostrar para vocês um panorama geral dos novos casos de HIV no município de Rio Claro e microrregião. Então esse panorama, ele mostra dos últimos 5 anos quantos casos nós tivemos de HIV. Né? Então vocês vão perceber que tivemos 316 novos casos. E vale lembrar que esses casos são os casos notificados. Né? Então se a gente pensar que em 5 anos tivemos 316 novas pessoas infectadas com HIV e que essas pessoas tiveram aí relações desprotegidas nesse tempo, né? A gente pode multiplicar esse número por 3 ou 4 vezes para a gente ter uma noção do número real, né? Então esse número real seriam os casos subnotificados que estão aí na sociedade. E por que, gente, que a gente tentando esse aumento de novos casos, não só do HIV, como de outras infecções sexualmente transmissíveis, como é o caso da gonorreia, da clamídia, da sífilis, né, do HPV, né? O que tem levado o aumento desses novos casos, né? Então, vamos lá, o primeiro fator seria realmente o abandono do preservativo. Hoje as pessoas elas iniciam a vida sexual sem o uso do preservativo e no decorrer da vida elas não buscam por esse insumo de prevenção. Tá? O segundo fator que a gente destaca é o abandono ou o tratamento inadequado quando a pessoa já tem uma IST. E também hoje a gente destaca as novas formas de relacionamento, né? Então hoje existem aplicativos que aproximam, né, a relação entre as pessoas, né? E também facilitam a rotatividade de parcerias sexuais, né? Então vale lembrar que a gente não está entrando no mérito moral da questão, a gente está falando de saúde pública, né? Então se essa rotatividade de parcerias ela não estiver associada à prevenção, aí sim isso representa um perigo, né, para a saúde pública dentro da prevenção. E hoje o SUS ele trabalha essa prevenção com a prevenção combinada. O que seria isso? Então ele associa diferentes métodos de prevenção e disponibiliza isso para a sociedade.
Então a gente não precisa ficar focado apenas na recomendação para as pessoas utilize o preservativo. Não, hoje a gente tem um leque de possibilidades que a pessoa ela pode escolher de acordo com o momento da vida dela, de acordo com o momento que ela está vivendo, qual o melhor método, né? E a gente pode associar vários métodos, né, que seja ideal para essa pessoa. E isso está representado aqui pela mandala da prevenção. Então vocês podem reparar que essa mandala ela oferece um leque de possibilidades, né? A distribuição dos insumos, que são os preservativos masculino, feminino, temos também o gel lubrificante, o diagnóstico, né, e tratamento das pessoas com as ISTs e o HIV, né, a imunização para a hepatite B e o HPV, a prevenção da transmissão vertical, né, a testagem regular, né, do HIV, sífilis, hepatite B e hepatite C. Então a gente tem um leque de possibilidades que o usuário ele tem aí disponível no SUS. E aí agora a gente vai falar um pouquinho sobre os preservativos, né? Qual é o melhor método, o masculino ou o feminino? Não existe um que seja melhor que o outro. Então a pessoa ela vai escolher qual ela achar mais confortável, que seja mais ideal, né? Os dois eles são distribuídos gratuitamente pelo SUS e eles atuam também na prevenção e também como contraceptivo, né, no caso de uma gravidez indesejada. Ele ainda é considerado o método mais eficaz dentro da prevenção. Em relação ao preservativo feminino, né, ele é feito de borracha nitrílica, diferente do material que é feito do preservativo masculino, que é o látex. Então as pessoas que têm alergia ao látex, elas têm essa opção de estar utilizando o preservativo feminino, né? Ele pode ser posto momentos antes da relação, né? Isso representa aí também uma independência, né, para as mulheres, porque muitas elas têm essa fala de recusa dos parceiros na utilização do preservativo feminino. Então essa aí é uma das vantagens do preservativo feminino. Bom, em relação ao preservativo masculino, existem aí algumas recomendações que a gente sempre orienta o usuário. Quais seriam, né? Sempre verificar a data de validade, o local de conservação, se a pessoa aí deixou muito tempo no bolso, se ela sentou, se ficou no sol, tudo isso é importante para a validade desse preservativo, né? O desenrolar do modo correto, né? Então muitas vezes a pessoa retira o preservativo, coloca de modo errado, ou seja, ela desenrola o preservativo errado e aí o que vai acontecer? Ele vai sair durante a relação sexual. Então a pessoa aí vai ter um desconforto durante a relação e ela não vai querer utilizar novamente, né? Então não é que o preservativo ele é errado, né? Ele não funciona. É que muitas vezes a pessoa coloca de maneira errada, né? E aí lembrando que o gel lubrificante ele não é considerado sozinho, né, uma barreira de proteção. O ideal é que ele seja utilizado junto com o preservativo masculino ou feminino, né? Então ele vai estar ajudando aí na lubrificação e vai evitar que haja um rompimento do preservativo. Então, associado aos preservativos, ele representa assim um grande insumo dentro da prevenção, né? E a gente nunca deve utilizar o preservativo masculino junto do feminino, que vai criar aí um atrito e a pessoa vai romper, né? Então, ou um ou outro. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o PEP, que é a profilaxia pós-exposição sexual. Bom, o PEP para o HIV, como que ele funciona? Ele é uma medida de prevenção de urgência à infecção do HIV. Então ele consiste aí no uso de medicamentos antirretrovirais que vai reduzir o risco de infecção em situações de exposição ao vírus, né? O PEP ele precisa ser iniciado em até 72 horas após a exposição sexual. E ele é indicado para situações específicas, então, por exemplo, uma violência sexual, quando a gente não sabe quem é a pessoa fonte, né? Rompimento do preservativo ou uma relação desprotegida que foi feita sem o uso do preservativo, principalmente em casais sorodiscordantes, em que um tem o vírus e o outro não. E aí, em relação ao PEP, vale lembrar que o PEP não é a pílula do dia seguinte do HIV, né? Ele é um insumo aí, um mecanismo de prevenção de urgência. E também nós temos os testes rápidos, né? Que temos do HIV, sífilis, hepatite B e hepatite C.
Então, o SUS disponibiliza esses testes a toda a população, né? Ele é um teste rápido, em poucos minutos a pessoa tem aí o resultado, né? Ele é feito por punção digital, então colhe-se um pouco de sangue do dedo, né? E a pessoa consegue ter aí o diagnóstico, né, do HIV e a triagem da sífilis e das hepatites. Se for necessário, ela vai ser encaminhada e logo, né, vai ser feito o pedido de novos exames para saber a situação sorológica da pessoa. Um alerta também, gente, em relação às parcerias sexuais. Se a pessoa está em tratamento de alguma IST, é importante que o seu parceiro ou parceira também faça, né, receba uma orientação adequada. Por quê? Porque senão a pessoa infectada, ela corre o risco da reinfecção. E aí ela volta para a estaca zero, né, e aí complica um pouquinho mais aí a demora do tratamento, tá? Também a gente pede aí um alerta para as falsas informações, né, que são as fake news, né, que a gente tem muitas informações por aí, mas nem todas são verdadeiras, né? Então, um grande perigo aí é o Dr. Google, né? Então, ele oferece aí muitas informações para as pessoas, ideias milagrosas, resultados rápidos, mas que muitas vezes eles acabam acentuando a doença. Então, muito cuidado, né, com os sites de informação. Uma dica é o site do Ministério da Saúde, que ele tem não só informações em relação à prevenção, né, como também todas as outras informações relacionadas à saúde. No final do vídeo tem o nome do site, o endereço do site, em que vocês podem estar consultando. Bom, para resumir um pouquinho, né, sobre tudo que a gente falou, qual seria então o objetivo da prevenção à saúde pública? Bom, além de prevenir, né, a gente precisa identificar, diagnosticar, fazer o tratamento corretamente, né? E aí sim a gente vai conseguir interromper essa cadeia de transmissão dessas infecções sexualmente transmissíveis, diminuir, né, os novos casos, e aí as pessoas vão conseguir, né, ter aí uma vida sexual ativa, saudável e responsável. Bom, hoje eu encerro por aqui, né? Eu espero que esse vídeo ele seja útil dentro do trabalho de prevenção e eu agradeço você pela atenção.